aula com muita atenção, tenha uma participação consciente. Miniconto, ou microconto, ou nanoconto, é uma espécie de conto muito pequeno, produção esta que tem sido associada ao minimalismo. Evidente que as características do que chamamos de miniconto são diferentes das de um conto pequeno. No miniconto, muito mais importante que mostrar é sugerir, deixando ao leitor a tarefa de preencher as elipses narrativas e entender a história por trás da história escrita. O guatemalteco Augusto Monterroso é apontado como autor do mais famoso miniconto, escrito com apenas 37 letras. Quando acordou o dinossauro ainda estava lá. Miniconto. O estadunidense Ernest Hemingway é outro famoso autor de miniconto, com apenas 26 letras, mas por trás das quais há toda uma história de tragédia familiar. Vende-se sapatos de bebê, sem uso. O número de letras é importante, mas não rígido, normalmente sendo atribuído pelos autores ou organizadores de determinada antologia, e naturalmente divulgados na mesma. Marcelino Freire publicou em 2004 a obra Os 100 Menores Contos do Século, em que desafiou 100 escritores a produzir contos com no máximo 50 letras, por exemplo. Uma das definições de microconto estabelece o limite de 150 caracteres contando letras, espaços e pontuação para permitir seu envio através de mensagens SMS, torpedos, pelo celular, evidenciando uma das características do microtexto, que é sua ligação com as novas tecnologias de informação e comunicação. Miniconto no Brasil, ou livro A, é 1994, de Dalton Trevisan, é considerado o ponto de partida do miniconto no seu formato contemporâneo. Também se destaca João Gilberto Noll, que apresenta obras voltadas para o tema. É 01 domingo inteiro em pijama, coça o umbigo, diverte-se com os pequenos anúncios. Em sossego na poltrona, entende as borbulhas do gelo no copo de bebida. Uma velhice tranquila, regando suas malvas à janela, em manga de camisa. Única dúvida, ganhará o concurso de palavras cruzadas 02 Rataplan é o gato siamês. Olho todo azul, magro de tão libidinoso. Pior que um PIA de mão no bolso. Vive no colo, se esfrega e ronrona, você não acredita. Se eu ralho, sai lágrima azul daquele olho. Hora de sua volta do colégio, ele trepa na cadeira e salta na janela. Ali à espera, batendo o rabinho na vidraça. Doente incurável. O veterinário propõe sacrificá-lo. A moça deita-o no colo. Ela mesma enfia a agulha na patinha. E ficam se olhando até o último suspiro nos seus braços. Nem quando o pai se foi ela sentiu tanto. Características: concisão, somente a ideia principal deve estar presente. Narratividade, deve ser possível ao leitor identificar uma narrativa, não uma descrição. Efeito: o efeito do miniconto sobre o leitor deve ser semelhante ao de um conto longo. Abertura: o conto deve prender a atenção do leitor logo no início. Exatidão: as palavras são escolhidas minuciosamente, para que nada exceda o essencial. Elementos da narrativa: assim como no conto, o miniconto narra uma pequena história, por isso deve apresentar os elementos constitutivos de qualquer narrativa, enredo, assunto que será tratado no decorrer do texto, narrador, voz do texto, observador ou personagem, aquele ou aqueles que fazem parte do enredo, tempo, quando ocorre a história, espaço, onde a história acontece, a pedra no caminho. Plano de estudos da aula 1. Rever o PowerPoint Miniconto, disponível nos cursos.